Boa noite a todos. É com muita alegria que eu começo hoje com vocês a nossa segunda palestra do Retiro Transfiguração, das oficinas de oração e vida, apoiado no livro do Frei Inácio Larrañaga, o livro Transfiguração. Eu sou Andréia Cordeiro, sou guia das oficinas de oração e vida, coordenação local Sorocaba, ANB 14, Brasil. Muito bem, sejam muito bem-vindos. E então vamos começar a nossa segunda palestra. Tá com tudo aí, seu livrinho, sua caneta, seu caderno espiritual. Deixa eu só avisar uma coisa, não fiquem aflitos para anotar tudo. E depois o vídeo fica aí no feed, se for o caso, como ontem, ou de qualquer jeito vai estar no YouTube, se Deus quiser. Então, anote as frases que mais te impactarem. E depois você pode pausar o vídeo, então não fique preocupado. Quero que você saboreie o caramelo, não se esqueça, tá bem? Então, comecemos. O nome da nossa palestra é Autocrítica. Vamos começar com a oração paciência, porque nós vamos precisar muito da paciência para tratar desse tema com a gente, tá bem? Então, comecemos com a oração número 34 do livrinho Encontro, para quem tem. Quem não tem, segue com a gente, por favor. Vamos então fazer bem do fundo da nossa alma essas palavras. Comecemos. Filho, se empreendes com seriedade o caminho de Deus, prepara tua alma para as provações que virão. Senta-te pacientemente diante do umbral de sua porta, aceitando com paz os silêncios, ausências e tardanças às quais ele queira submeter-te, porque é no crisol do fogo onde se purifica o ouro. Senhor Jesus, desde que passaste por este mundo, tendo a paciência como vestimenta e distintivo, ela é a rainha das virtudes e a pérola mais preciosa de tua coroa. Dá-me a graça de aceitar com paz a essencial gratuidade de Deus, o caminho desconcertante da graça e as emergências imprevisíveis da natureza. Aceito com paz a marcha lenta e zigue-zagueante da oração e o fato de que o caminho para a santidade seja tão longo e difícil. Aceito com paz as contrariedades da vida e as incompreensões de meus irmãos, as enfermidades, a própria morte e a lei da insignificância humana. Quer dizer que após a minha morte, tudo seguirá igual, como se nada houvesse acontecido. Aceito com paz o fato de querer tanto e poder tão pouco, e que com grandes esforços hei de conseguir pequenos resultados. Aceito com paz a lei do pecado, isto é, faço o que não quero e deixo de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Deixo com paz em tuas mãos o que deveria ter sido e não fui, o que deveria ter feito e não fiz.
aceito em paz toda a impotência humana que me envolve e me limita, aceito com paz as leis da precariedade e da transitoriedade, a lei da mediocridade e do fracasso, a lei da solidão e da morte. Em troca de toda essa entrega, dá-me a paz, Senhor. Bem, nesse retiro, nós desejamos entregar para vocês 2 instrumentos poderosos que irão, se vocês usarem sempre, né, vão se constituir em elementos fundamentais para a construção da harmonia, do equilíbrio e da paz em suas vidas. O primeiro instrumento é aquele sobre o qual nós já falamos na palestra passada, que é a oração. E o segundo é sobre o qual nós vamos falar neste momento. Anotem aí. É a autocrítica. Um alerta, por favor. Não podemos confundir a autocrítica com autocensura, com preocupação obsessiva por si mesmo, ou por complexos de culpa. Não é nada disso. Por favor. Os 2 sentimentos que alimentam o complexo de culpa são, anotem aí, tristeza e vergonha. E os sentimentos que interessam para nós são os que alimentam a autocrítica. E quais são eles? São a humildade e a confiança. Esse binômio, humildade mais confiança, eles são o binômio libertador. E eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho junto comigo. Humildade, se eu for como esse barro, se eu for humilde, eu sou aquele que me permito modelar pelo Senhor. Eu sei da minha insignificância e da onipotência dele. Aceito o que ele pede para que eu me modele. Agora, se eu for seco e rígido como barro, aí eu só vou me quebrar, me estatelar, trincar. Então eu tenho que estar junto da água viva do Senhor na minha oração para ficar com o barro macio, para Deus me modelar. Então atenção ao binômio libertador, humildade e confiança nessas mãos libertadoras do Senhor que vão modelar a minha alma se eu permitir. Então nós sabemos que as nossas vidas, gente, elas são pontilhadas naturalmente por tristezas e por alegrias. O importante é não permitir, não é mesmo, que as nossas vidas fiquem amargas, né? Que as mágoas sufoquem as alegrias. É isso que a gente não pode permitir. E isso se consegue com esse binômio, com a humildade e com a confiança. Então o Frei Inácio nos diz assim lá no livrinho Transfiguração: a autocrítica, ela está na linha da humildade, da sabedoria, da objetividade e da salvação. A autocrítica está na linha da humildade, da sabedoria, da objetividade, da salvação. E nós temos que levantar a cabeça, abrir bem os olhos e olhar para o interior de nós mesmos. Às vezes, gente, a autocrítica, ela é amarga, não tem jeito. Sabem por quê? Porque ela toca no ponto chamado vaidade e dói muito. O humilde, ele não tem nenhuma dificuldade para fazer autocrítica. Por quê? Porque ele não tem vaidade.
A autocrítica, tem que ser feita sem se alarmar, sem se assustar com o que você vai encontrar dentro de você, sem se espantar com o que você vai encontrar dentro de você. Então, nós vamos ter que deixar de lado o conceito de culpa. Escrevam aí naquelas plaquinhas que eu falo para vocês anotarem lá na porta da geladeira. Deixem de lado o complexo e o conceito de culpa, tá bom? A causa pode ter sido sua sim. Por que não? Por que você não pode ter errado? Pode ter sido você ou eu mesmo que tenha errado. E daí? Que bom que dá para consertar, não é mesmo? Dói um pouquinho a gente reconhecer na hora que errou, mas vale a pena. Então, o importante é a gente se perguntar: o que está bem, continua. O que não está bem, a gente conserta. Se não está bem, quais foram as razões? É isso que faz a gente empreender um caminho novo de acertar. Fazer essas perguntas, tá? Bem, tudo isso, gente, é simples, mas não é fácil. De jeito nenhum é fácil. Pois a verdade sempre é que nos liberta, lógico, ela é quase sempre aquela verdade que a gente prefere não conhecer. Ou melhor, a gente não quer nem ouvir falar, na verdade. Bem, entretanto, a autocrítica, gente, é a tarefa mais sagrada. E eu quero que vocês se lembrem, escrevam lá na porta da geladeira também um luminoso, assim, pisca-pisca. Essa tarefa, ela é um dom que o Frei Inácio diz, o primeiro dom do Espírito Santo. E ninguém vai poder fazer essa tarefa por você ou por mim. Ninguém. Só você vai poder fazer a tarefa sagrada, né, da autocrítica. Então, para que serve a autocrítica, Andréia? Ela serve para nos ensinar a viver melhor, não só comunitariamente, não, mas também individualmente. Viver, gente, é a arte de ser feliz. É a arte de ser feliz. O infeliz, ele é sempre um pouco neurótico. Porque o problema do neurótico, escrevam aí, é a sua incapacidade de parar e fazer uma autocrítica. Ele tá sempre certo. Ele nem para pensar se ele errou ou se... Não, ele parte do princípio que ele tá certo e o universo está errado. Então, ser feliz, entre outras coisas, primordialmente é libertar-se em grau maior ou menor daquela ansiedade. De qualquer jeito, gente, essa ansiedade pode até nos seguir até a morte, mas a gente pode ir se libertando dela e deixando ela em grau cada vez menor, se a gente for atrás disso, né? E a autocrítica verdadeira e sincera, né? Ela é um dos elementos mais fortes para nossa autoajuda, para a gente ir nos livrando da ansiedade. Agora, livres da ansiedade, nós seremos então mais felizes. E nós seremos mais felizes à medida que nós sofremos menos. Quem já assistiu lá aquele nosso primeiro retiro vai ter ali um complemento perfeito para esse retiro, tá? Sabem por quê, então? Porque nós passamos cada vez mais a nos conhecer melhor. Por isso que a gente passa a ser mais feliz. Nós somos, gente, muito ansiosos porque nós não nos conhecemos bem. Lá no fundo, ainda nós desconhecemos as nossas próprias reações. E isso dá muita ansiedade, porque a gente não sabe como vai reagir nos momentos em que a vida vai proporcionar pra gente medo, sofrimento, novidades, a gente não sabe como vai reagir. Então, nós somos desconhecidos de nós mesmos. Bem,
Em outras palavras, nós tememos o que nós desconhecemos. E o temor nos torna ansiosos e inseguros, totalmente infelizes. Na verdade, nós não tememos a reação do outro, mas a nossa própria reação ao que o outro faz pra gente, tá? Nós ficamos muitas vezes ressentidos. E os ressentimentos só aos ressentidos destroem. Nada no mundo consome o homem mais depressa do que o ressentimento. Guardar aquela mágoa, aquele ressentimento. Os nossos inimigos, gente, estão dentro de nós mesmos. São Jerônimo dizia uma frase muito importante: o meu tormento é comigo mesmo, tá? O meu tormento é comigo, que sou o meu perigo. Eu sou o meu próprio perigo. Por quê? Porque é aqui dentro que começa toda a caraminhola, né? Então, como então fazer uma autocrítica? Eu não posso, né, para fazermos uma autocrítica saudável, nada de ficar assim, ó, né? Ficar se autodestruindo, se cobrando, se castigando, nada disso. Para tudo com isso. Muito ao contrário. Lá no livro Transfiguração, lá na página acho que 41, no item 11, tá? O Frei fala assim: assustar-se por nada, entristecer-se de nada, envergonhar-se de nada. É necessário enterrar para sempre esses verbos. Então, vocês têm que prometer para mim que nós vamos nos esforçar para enterrar esses verbos: assustar-se, entristecer-se e envergonhar-se. O humilde não conjuga esses verbos. Nós temos que ter com a gente aquilo que nós fizemos ali no comecinho do retiro. Nós precisamos ter uma paciência infinita. Primeiro com a gente. Lembra da palestra passada? Primeiro a gente vive em nós aquilo que a gente quer viver com o outro. Só se sabe o que se vive. Então, uma paciência infinita consigo mesmo, uma compreensão infinita primeiro consigo mesmo. A hora que você for paciente com você e que você for compreensivo com você mesmo, eu garanto para você que você será com o outro. Enquanto você estiver impaciente e incompreensivo com os outros, é porque você faz tudo isso com você. Atenção! Bem, lá em 1 Coríntios 11:31, diz o seguinte: mas se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso ele está falando da autocrítica. E Paulo insiste lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, ele diz: fazei uma autocrítica, verificai se estais na fé, examinai a vós próprios. Então, como fazer uma autocrítica? Então, por exemplo, vamos supor que eu cometi um erro. Então, vamos lá. Os outros acham que aquilo que eu fiz não estava bem, não estava certo. Mas eu me defendi fortemente, montada no meu ego, afirmando que aquilo estava bem, estava correto. Bem, é aí que é o momento certinho de eu fazer uma autocrítica. Momento de parar e pensar que aquilo não estava certo, ou se terão pelo menos alguma parte de razão naqueles que me criticaram. Eu tenho que fazer essa pausa e até chegar à conclusão de que uma boa parte de razão estava com essas pessoas e não comigo.
e voltar atrás. Bem, isso é fazer uma autocrítica. Então, como se vê, o meu maior inimigo sou eu mesmo, tá? Isso é o que nós chamamos de ego, fonte de todas as nossas tristezas. O ego. Ele é fonte de tristeza, ele é fonte de medo, ele é fonte de ansiedades, ele é fonte de anseios, ele é fonte de preocupações. É o ego. Usando então esse instrumento, que é a autocrítica, é que nós vamos avançar até as profundezas do nosso ser. Eu garanto para vocês. Porque nós somos, né, o que nós somos é permanente, mas o que nós sentimos é transitório. Então, o que nós somos é permanente e o que nós estamos sentindo é transitório. E não devemos nos preocupar, tá, com o que nós vamos encontrar, pois nós já sabemos, gente, que inimigo localizado é inimigo derrotado. Isso é regra, tá? Então, a autocrítica, ela é um dos passos que nós, na nossa caminhada, ela nos ajuda também a encontrar, sabe o quê? As raízes, gente, as causas das nossas angústias, as nossas carências afetivas e vencê-las. Nós vamos encontrar como vencê-las, tá? E nós passamos então a distinguir melhor o sentido da vida. E aí, o que é o sentido da vida? É aquele valor, né, que dá valor a todos os outros valores. Esse é o sentido da vida, tá? Lá no item 11 do livrinho Transfiguração, que tá na tarefinha que vocês vão fazer no Tempo Forte, que eu vou tentar gravar um vídeo, não sei se vai ficar muito longo, mas eu vou tentar colocar como o de hoje. Lá estão as melhores orientações que nós encontramos, que nós vamos encontrar, né, para o verdadeiro sentido da vida. Vamos ver se vocês conseguem ler ou ouvir, né, se eu conseguir gravar lá, e quem tem o livrinho pode ler, vale muito a pena. Agora, vamos ver se vai ficar bom, vou experimentar pela primeira vez, vou colocar o Frei Camilo cantando pra gente o Canção do Espírito. Eu vou colocar a letra e vou colocar ele no áudio. Eu não sei colocar as duas coisas juntas, mas vamos ver se vai dar certo. Depois vocês me contam se ficou bom o áudio. Como vocês falaram da letra no fundo laranja, se ficou bom. Então comecemos. Em Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. Deixa que Ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver. Quando do alto Ele virá sobre o teu ser. Cristo, meu Cristo,
Muito bem. Bem, o que tem a autocrítica a ver com a oração, Andréia? Por que devemos trabalhar com esses dois instrumentos juntos, oração e autocrítica? A resposta a essa pergunta é que se nós não estivermos agarrados nas mãos de Deus, com os olhos fixos nele, sozinhos nós vamos nos afogar no mar das nossas inseguranças. Vocês nunca ouviram falar que um mergulhador, ele não pode nem deve nunca mergulhar sozinho lá no oceano? É verdade, é muito perigoso, tá? Isso no plano humano, imagina no plano espiritual, que confusão ia dar, a gente ia ficar perdido. Então, Jesus mesmo, ele nos ensina isso, gente. Naquela cena cheia de simbolismos, em que Pedro vai ao encontro dele, caminhando sobre as ondas do mar, né? Conforme ele está lá em Mateus 14, de 22 a 33, enquanto ele caminha, Pedro caminha olhando para Jesus, ele se mantém em cima da água, caminhando sobre a água. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, ou olha para ele mesmo e toma consciência do tamanho dele naquela situação, ele fica com medo e aí ele começa a se afogar. É a gente no meio dessa pandemia, cheio de medo, olhando só para nós. Então, gente, vamos olhar para Jesus, só para Ele. Ele é Jesus, contemplar Jesus, confiar em Jesus. É Ele, só Ele. Eu confio em Jesus. Então, foi quando Jesus disse para Pedro, homem de pouca fé. Qual o significado dessas palavras? Será que Jesus está falando isso pra gente? Quando a gente está com medo? Medo? Se você está se protegendo, fazendo tudo certinho, ei, para de ter medo, tá? Vamos ficar felizes. É que Pedro, gente, ele havia tirado o olhar de Jesus. Será que você tirou os olhos de Jesus? Por isso que você está com medo? Então, talvez, né? Então, Pedro havia tirado sim os olhos de Jesus. E assim, ele tinha se afastado da atração e da força de Jesus. E aí ele se viu sozinho e totalmente inválido. Trazendo essa cena aqui para a nossa vida presente, as palavras de Jesus têm uma força muito grande. Ele está dizendo para mim e para você, se você está com medo, homem de pouca fé. O que mantém então a nossa fé viva e acesa? A oração. Ah, Andréia, mas eu estou fazendo oração. Então, se você ainda está com medo, dobra o joelho e ora mais, se entrega mais para Jesus. O que você está esperando? Ele quer te abraçar, ele quer te... Nossa, ele quer tá te protegendo toda hora. Deixa ele fazer isso, tá bom? Então, é por isso a palavra de Deus, ela ressoa por toda a Bíblia, tá? Cuidado, estejam despertos, orai e vigiai. Orai sempre, sem cessar. Então, gente, orar e vigiar, ele quer dizer o seguinte: orai para que vocês se mantenham fortalecidos e assim vocês possam exercer sobre vocês mesmos uma constante vigilância, que é conseguida através da autocrítica, dessa conversa, desse diálogo pessoal, mas não com cabeça de adulto, cheio de coisinhas. Se transformem cada vez mais, em crianças. Senta do lado de Jesus, desse jeitinho inocente, conta tuas coisas para ele, conversa, desabafa,
ri com ele, chora com ele, deita no colo de Jesus, conta tudo para ele. Experimentem essa delícia. Ele está te esperando todos os dias. Pela oração, nós nos unimos a Deus, porque Jesus é o caminho para Deus. E assim, gente, fortalecidos pela sua presença em nós, nós vamos poder usar tranquilamente o instrumento da autocrítica, sem complexos de culpas, nem autocensuras, porque Jesus vai te dizer assim, isso que você fez hoje não estava legal, eu não ia fazer desse jeito. E aí você vai olhar com essa carinha aí e fala, ai Jesus, é verdade, pisei na bola. Aí volta lá, pede desculpas e conserta o que você fez de errado, não tem problema, tá bom? Porque só tem uma coisa que não dá pra consertar, viu gente? É a morte. O resto dá pra consertar tudo. É só dobrar a cabeça do ego assim, cortar a cabecinha dele que dá tudo, dá certo. A oração, gente, é a força que mantém Jesus vivo em mim. Fazendo orações cada vez mais breves e superficiais, nós vamos nos afastar de Jesus. E aí nós vamos correr um risco muito grande de perder o caminho, tá, subjetivo da autocrítica. Então, quando um cristão deixa de fazer os seus tempos fortes, a sua espiritualidade vai se debilitando, vai ficando fraquinha e se tornando inseguro, tá? Por quê? Porque ele não está olhando mais para Jesus, mas sim para si mesmo. Então presta atenção, no seu tempo forte, você contempla Jesus e combate o seu ego. Contempla Jesus e combate o seu ego. Então, colocando no fundo sempre a figura deslumbrante de Jesus Cristo, todo o nosso esforço consistirá em copiar na nossa vida com paciência, mas com tenacidade, todas as atitudes vitais, quer dizer, da vida de Jesus, nós vamos ter que copiar. Isso está lá no Transfiguração, no item 10. E para terminar, umas palavras finais que vocês vão encontrar lá no livrinho Transfiguração. Só escutem, depois vocês vão ouvir de novo a palestra ou ler no livrinho. Quando, em certo momento, parecer-lhe que em vez de avançar, você retrocede, o problema é um só: manter-se em pé, sobreviver, perseverar. Quando a sensação de inutilidade envolver você como uma noite, fazendo-o pensar que está perdendo tempo, quando a geada da aridez ou a névoa do tédio penetrar os seus ossos, ressoarão em seus ouvidos as palavras do Mestre: fique acordado, vigie e ore. Grave para sempre esse parágrafo, ele vai salvar a tua vida. Vamos então fazer juntos a oração da esperança. Encontro número 16. Vamos lá. Senhor, mais uma vez estou diante de teu mistério. Estou constantemente envolvido em tua presença, que tantas vezes transforma-se em ausência. Busco tua presença na ausência de tua presença. Lançando um olhar para o mundo imenso da terra dos homens, já não esperam em ti. Os homens têm a impressão de que muitos já não esperam em ti. Eu mesmo traço meus planos, estabeleço minhas metas
e vou colocando as pedras de um edifício cujo único arquiteto parece que sou eu mesmo. Nós, homens de hoje, somos muitas vezes umas criaturas que nos constituímos em esperança de nós mesmos. Dá-me, Senhor, a convicção mais profunda de que estarei destruindo o meu futuro sempre que a esperança em Ti não estiver presente. Faze que eu compreenda profundamente que, apesar do caos de coisas que me rodeia, apesar do cansaço de meus dias, meu futuro está em Tuas mãos, e que a terra que me mostras no horizonte de minha manhã será mais bela e melhor. Deposito em Teu mistério meus passos e meus dias, porque sei que Teu filho e meu irmão venceu a desesperança e garantiu um futuro novo, porque passou da morte para a vida. Amém. Bem, agora eu vou fazer um pequeno ajuste no retiro presencial, porque nós estamos fazendo um retiro virtual. Então, eu vou propor para vocês um momento oracional comunitário. E o que é isso? Aqui, da maneira que dá, nós vamos fazer juntos uma oração comunitária. Então, agora, quando terminar a live, eu vou deixar para vocês uma figura, que vai ser essa aqui. Isso vai estar lá no feed de notícias. Eu quero que vocês olhem profundamente nos olhinhos de Jesus e conversem com Ele. E que vocês façam uma oração escrita. Embaixo da fotinho de Jesus, vocês vão fazer uma pequena oração escrita e coloquem lá no feed. Agora, como é feita uma oração escrita? Uma oração comunitária, que é o que nós vamos fazer agora. Eu falo com Deus perante os meus irmãos. E os meus irmãos, eles não estão só assim do lado. Vocês estão participando dessa oração, fazendo com que as minhas palavras sejam de vocês também. Então, quando eu terminar a minha oração, eu falo amém. E vocês dizem amém porque vocês concordam comigo. Então, eu vou fazer aqui um exemplo pequeno para ilustrar e vocês vão fazer o de vocês. Vai ser um momento muito rico. Queria compartilhar com vocês que o nosso canal está com quase 4.000 pessoas seguindo. Estamos agora há pouco com 3.995 pessoas. E lá no YouTube, eu nem contei hoje, mas acho que estava 2.800 pessoas. Então, gente, imaginem todas essas pessoas fazendo uma oração. É lindo. Então, conversem com Jesus, peçam para Ele para o fim da pandemia, pela paz do mundo, por tantas coisas, deem graças, louvem, bendigam ao Senhor. Eu só posso fazer isso essa semana, louvar e bendizer por tudo que eu recebi de graça. Então, façam isso logo depois que terminar, tá bom? Eu vou fazer a minha e vocês vão ver o exemplo que vai estar ali, tá bom? Bem, e agora rapidamente uma orientação sobre o tempo forte que vocês vão receber ali também no feed, tá? Hoje vocês vão aprender uma oração belíssima que se chama oração de corpo e alma, que tá lá no seu tempo forte de hoje. Vocês vão invocar a presença do Espírito Santo. Essa vai ser o início da oração de corpo e alma. Então vocês vão ficar num profundo silêncio, respirando serenamente, em grande quietude, durante algum tempo, só respirando.
Quando nós respiramos, quer dizer, quando nós inspiramos, né? O corpo fica tenso. E quando a gente expira, o corpo relaxa. Então, vocês vão aproveitar o tempo em que nós expiramos, que nós relaxamos, e nós vamos falar o nome de Jesus. Então, inspira e solta e fala Jesus. Jesus. E assim vocês vão. Toda vez que expirar, vão falar Jesus. A hora que o seu coração começar a ficar tranquilo, você vai falar Jesus, eu creio em ti. Depois você pode trocar Jesus, misericórdia. Jesus, eu me entrego a ti. Jesus, eu confio em ti. Sei lá, o que o seu coração tiver vontade de falar para Jesus na hora que você expira. O seu corpo, gente, vai entrar numa sintonia com a sua alma. Vocês vão ficar numa combinação harmoniosa, perfeita, inundando o seu corpo e a sua alma com a presença do Senhor. Vocês vão ver que espetáculo. E ao terminar essa oração, você faça uma oração espontânea, uma conversa íntima com Jesus, sentindo que Ele está todo aí, juntinho de você. E termine orando um Pai Nosso, tá bem? Então, ficamos por aqui e até amanhã. Espero que vocês tenham gostado do caramelo de hoje e até amanhã. Fiquem com Deus e uma ótima noite. Shalom para vocês. Até amanhã.